Eu dei uma procurada aqui no YouTube sobre efeitos que utilizam o cloner de cinema 4D e eu acho que o resultado que eu mais achei foi o de knit, aquele efeito de tricô, de costura, muito utilizado em vídeos publicitários quando a gente tem uma malha ali se formando, um tecido se formando. O pessoal gosta de utilizar muito esse efeito. E a gente vai tentar fazer uma versão simplificada, pelo menos, aqui na Unreal, mas que vai ficar muito legal para vocês fazerem e colocarem de portfólio ali nas suas redes sociais. A primeira coisa é que a gente precisa da malha que a gente vai utilizar para fazer esse efeito. Eu criei essa malha aqui no Cinema 4D, fiz 3 versões dela, uma versão low poly, uma high poly e uma com hair, para quem quiser fazer um super macro ali, para fazer um shot. Aqui eu vou só ensinar a fazer o efeito mesmo, fica por conta de vocês como fazer os shots. Então vamos começar, eu vou importar essas meshes que eu criei. Então vou vir aqui na pasta, vou criar uma pasta chamada mesh e vamos importar. Então, vou clicar aqui, importar tudo, e eu deixei tudo pronto. Essa mesh aqui ela tá com a UV pronta, cada fio tem um material atribuído, você pode colocar vários materiais ou somente um. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui é procurar pelo low poly para a gente montar o setup. Então esse daqui é o low poly, e aqui a gente vai ligar o motion design. Então o meu já estava ligado, mas só para mostrar para vocês, clica aqui para aparecer essa janela aqui. Quem não sabe ligar o motion design, eu vou deixar a dica aqui, Edit Plugins, e vamos procurar por Motion Design. Então é só ligar aqui, ele vai pedir para reiniciar e pronto. Então a primeira coisa que eu vou fazer aqui, vamos jogar aqui o Actor de Cloner, vamos mudar a nossa viewport aqui para Default, vamos pedir para criar os defaults da cena, para a gente conseguir enxergar alguma coisa, e o que eu vou fazer? Vou pegar esse asset aqui de Low Poly e vou jogar no Cloner. Então, clico e arrasto, deleto o cubo e beleza. Então, se eu conferir se ele está aqui no ponto 0, então geral, posição, não, vamos resetar, perfeito. E vamos deixar aqui em all, vamos deixar 3, 3 e 0. Mentira, vamos deixar 2 e 2 para começar, para a gente montar o efeito, a gente vai precisar fazer um ajuste fino. Não tem os valores certinhos, mas você me acompanhando vai dar certo. Então a primeira coisa que a gente precisa fazer aqui deixa eu chegar aqui. Então a primeira coisa que a gente tem que fazer é juntar a base deles. Então vamos no Cloner e vamos mudar aqui o espaçamento. Vou chegar mais perto para a gente enxergar direito. Então vou chegar aqui. Tá quase, acho que vou chegar um pouquinho mais perto, muito perto, e acho que tá bom aqui. Agora a gente vai trazer essa mesh que tá aqui e ela vai encaixar aqui. Explicar esse movimento é um pouco difícil, mas aqui visualmente vocês vão entender. Então a primeira mesh ela passa por baixo, sobe e ela vira o próprio looping pra gente construir esse efeito. Para quem quiser fazer o efeito assim, de uma mesh encaixando na próxima, todas as etapas seguintes vão ser mais fáceis. Mas eu gosto de fazer um pouco mais denso, então cada mesh ela vai estar entrelaçada com outras duas. Então a gente vai diminuir aqui o espaçamento, deixar mais ou menos assim, e para conferir eu vou colocar uma terceira. Então, reparem que a primeira mesh ela passa por essa segunda, e essa terceira mesh aqui, essa, ó, 1, 2, 3, essa terceira perninha, também está interagindo aqui. Então, elas não estão colidindo, e elas estão entrelaçadas. Então, basicamente agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que fazer a primeira mesh crescer para a segunda surgir e enquanto essa daqui inclina, a próxima fica entrelaçando para a gente ter um loop. Então, o que eu vou fazer? Vou criar um effector que a gente conhece como Field no Cinema 4D. Por default ele vem com um offset de 100, vamos tirar isso. Vamos mudar o modo dele de esfera a plane, e eu vou fazer ele deixar zerado a escala. Então, o que eu quero? Quando eu passar, quero que ele cresça. Então, vamos dar um giro de 180. Acho que eu vou até daqui, menos 180. E agora, quando eu passo com field, a mesh cresce. Ó. Só que eu preciso que essa mesh, ela cresça um pouco a mais, para a gente ter tempo e espaço para a próxima mesh crescer. Então, para a gente ter esse overshoot, a gente vai mudar aqui no ease para inelastic. Então, assim que eu mexer aqui, vocês vão ver que ele cresce um pouco acima do tamanho original e depois ele volta. Então, essa aqui é a primeira etapa e agora a gente precisa fazer a animação da rotação dessa mesh inclinando para a próxima entrar. Então, o
que eu vou fazer? Aqui no Cloner, vou clicar e vou colocar essa mesh em pé. E vou gerar um field novo para a gente fazer a rotação. Novamente, ele criou um field com offset. Vou tirar e já vou aproveitar e nomear. Então, essa primeira aqui vai chamar Scale e essa segunda vai chamar Rotation. E ela vai ser a mesma coisa. A gente vai colocar um plane. A gente vai colocar para rotacionar menos 90, desculpa. E vocês vão ver que assim que eu passar esse field, a gente volta para aquele estágio. Então, o que a gente tem que fazer agora? A gente tem que casar as duas animações. Para o Rotation, eu preciso colocar nesse modo aqui em Alt, Quint ou Circ. Porque a gente precisa segurar um pouco a animação da rotação para a gente conseguir fazer o Scale. Então agora vai ser só ajuste fino. O que a gente vai fazer? Ó? Vamos tirar o Rotation e vamos aqui no Scala e vamos achar o ponto que o primeiro fica maior. Então, ó, nesse ponto aqui, ele chega no auge dele. Então, perfeito. Agora a gente vai pegar o Rotation e a gente vai trazer um ponto onde que ele já tenha passado o segundo e o terceiro ele já esteja pronto para crescer. Então, acredito que nesse ponto aqui o efeito vai acontecer. Então, agora a gente pegar, movimentar os dois do jeito que tá, para conferir, ó. Subiu, cresceu, ele passou o próximo. Então a gente agora tem um loop. Então, essa é a base do efeito. O que a gente vai fazer? Pega o Rotation, joga no Scala e a gente vai passar a movimentar somente esse Scale, certo? Então vamos clicar aqui no Cloner, deixa eu jogar esse aqui para baixo, deixar esse aqui vermelho, travado, pra gente não mexer em nada. E agora a gente pode crescer isso aqui, tipo 80 por 80. Vamos pegar o Scale, trazer ele para o começo. Eu acho que ele sempre fica mais legal com um pouco de inclinação. Então a gente pode fazer assim, trazer um pouco mais para trás. Pegar o Scale, jogar aqui, colocar um Transform e marcar o Keyframe. Vamos aqui no final de toda a malha, e vamos marcar outro Keyframe. Então agora, se a gente assistir, deixa eu mudar aqui para minha Cinematic. A gente tem um efeito acontecendo normalmente, ó. Então agora a gente vai criar um material. Para quem não sabe, esse cloner da Unreal, ele é baseado em partícula, no Niagara. Então a gente pode aproveitar essa característica de partícula para a gente fazer umas alterações nas cores. Já vou mostrar aqui para vocês no material. Então vou criar uma pastinha, vou chamar de material, vou criar um novo material, chamar de Image Material. Então a primeira coisa que a gente vai fazer aqui, vamos procurar por botão direito, Random Color, Random Particle Color. Vamos segurar 3 e clicar para a gente pegar um vetor de 3 cores. Esse daqui a gente vai converter para parâmetro. E vamos colocar como cor 1. Novamente, segura 3 e clica. Converter para parâmetro. E vamos colocar cor 2. Esses dois aqui a gente vai ligar no Linear Interpolate. Esse daqui vai aqui e esse que falta vai aqui. Isso aqui vai no Base Color. E antes da gente fechar aqui, a gente vai clicar aqui no marrom e procurar por Niagara. Ó, a gente precisa ligar esse. O Use with Niagara Mesh Particles. Perfeito. Aplicar, salvar e vamos fechar. Vamos criar uma instância, tudo bem. Vamos clicar aqui nele e vamos aplicar esse material nos 4 fios. Ó, perfeito. E agora a gente vai escolher as cores. Então a cor 2, vamos colocar um leve roxo. Na cor 1, vamos colocar um azul assim. Beleza, vamos salvar. E provavelmente aqui, ó, não atualizou. O que a gente vai fazer para atualizar? Deixa eu voltar aqui para minha Viewport Cinematic. Vamos vir aqui no Asset e mudar o Mobility dele. Voltar para Mobile. E aí vocês vão reparar aqui, ó, a gente fez uma cor randômica. Cada um tem a sua cor ali oscilando entre aquelas duas cores. Então, para a gente fazer o logo agora no meio, tem 2 formas. Eu vou ensinar uma utilizando a Mesh e depois eu vou ensinar uma utilizando textura. Então, o que a gente vai fazer? Ó? Aqui a gente vai criar um novo field, o Effector, e a gente vai chamar ele de Wave. Aqui, o que a gente vai mudar? Ó? De tipo, a gente vai mudar para Unbound e de modo para Noise. Aqui no último Location Strain, a gente pode colocar um 5 e aqui no Pen, 5. Então, ó, a gente tem um efeito meio que de tecido ondulando, ó. A gente pode incrementar isso aqui, ó, para 10 e aumentar a frequência para 2. Aí aqui a gente pega e diminui, ó. Coloca em 1, aí ele vai passar devagar. A gente pode diminuir a altura que ele passa. Agora a gente tem esse wave aqui, como se fosse um tecido. E a animação, ela continua ali, como é totalmente procedural. Perfeito.
ela aconteceu. Como que a gente vai fazer o logo? Ó, a gente vai pegar agora, vamos pegar aqui nesse cloner e procurar aqui no layout, ó, cloner, layout, constraint, vamos colocar textura e vamos importar uma textura, ó. Vou criar uma pasta aqui chamada texture e a gente vai importar. Vou até pegar no meu último tutorial, pegar esse da Nike e eu vou tentar arrastar e não vai dar certo. Então, o que a gente precisa fazer? A gente vai pegar novamente aqui, vamos clicar no cloner, vamos aqui no asset, mudar o mobility dele e ver se aqui passa a aceitar, ó. Agora ele passou a aceitar. Então, perfeito. A gente tem o logo da Nike aqui. E o que a gente vai fazer, ó? No layout, a gente vai inverter o constraint para ficar esse buraco. Vamos duplicar e vamos na mesma opção e desmarcar. Então, agora a gente tem o símbolo aqui no meio, ó. Só que vocês vão reparar que o noise, ó, esse wave, ele não tá funcionando igual. O jeito que eu achei de a gente arrumar isso, vamos no wave e vamos dar um scroll aqui até achar esse Orientation Force Enable. Vai clicar e ele vai ficar desse jeito bagunçado aqui. Vamos desligar e ele vai funcionar perfeitamente. Então aqui a gente tem o principal e aqui a gente tem o logo. O que eu vou fazer? Vou aqui nesse do logo, vou no material que a gente usou e vou gerar uma nova instância. Dou 2 cliques, eu quero que seja laranja, salvar. Vamos aplicar nele aqui em todos os fios. Novamente ele não vai atualizar, então a gente muda o efeito aqui. Vamos no Wave novamente e forçar para ele atualizar igual para os dois. Então agora a gente tem o logo, ó, como eles estão utilizando o mesmo field, o logo continua e a animação ela tá tranquila. Outro jeito que a gente tem de fazer isso daqui é, eu vou esconder esse daqui, vou tirar esse constraint e a gente vai criar um material novo que vai chamar mDecalc. E com decalc a gente vai pegar, mudar algumas coisas aqui, ó. De surface, a gente vai decalc e a gente vai mudar o modo para translúcido. Aí ele vai pedir pra gente jogar uma textura aqui, ó. Colocar na pasta certa, eu vou jogar ele aqui e o que eu vou fazer, ó, jogar isso daqui no opacity e criar um parâmetro de cor. Então, vou aplicar e vamos gerar no material uma instância decalc. Então a gente vai jogar aqui e aqui nesse daqui a gente pode escolher a cor agora, tipo, ó, amarelo, e ele vai jogar por cima. E a gente só precisa, ó, cadê ele? Decalc 1 aqui, posicionar ele e pronto. Uma coisa que eu indico para vocês é ver a altura dele. Ele tem que ser bem fundo assim para oscilação, porque ele é como se fosse um silk por cima. Então, se eu subir ele, ó, ele vai parar de funcionar. Se eu descer ele sempre funciona aqui, ó. Ele tem uma setinha aqui, ó, roxa, que é para onde ele funciona. Então eu posso posicionar ele mais para lá, mais para cá, mudar a cor, colocar um rosa, por exemplo, já vai estar lá atualizado. E aí eu não preciso fazer nada novamente, porque o sistema ele está procedural, em que ele passar, a gente já vai ter o logo ali no meio. Se você gostou do tutorial, deixe seu like, comente. Semana que vem eu vou tentar trazer outro efeito utilizando esse sistema novo da Unreal 5.4. Tá certo? Muito obrigado a todos e um abraço.